Para você, qual que é o tripé da comunicação não violenta? Que é o que você faz com maestria? Uhum. Justamente, a minha principal base de trabalho é a comunicação não violenta. Algumas pessoas têm curiosidade de como é que a gente alcança essa assertividade, né? Sim. E eu justamente uso o termo assertividade porque quando a gente fala de comunicação não violenta, nem todo mundo entende o que realmente é. Né? Então algumas pessoas acham assim, então esse negócio é de falar manso, é de ser bonzinho, é de não falar palavrão. E a comunicação não violenta não tem nada a ver com isso. Ela é sobre assertividade. O que é assertividade? É o meio do caminho, em que você é firme o suficiente para não ser passivo, mas essa firmeza ela é respeitosa e ela não agride o outro. Né? Ela busca uma cooperação e harmonia com o outro e não um ataque ao outro. Então, nesse sentido, a comunicação não violenta ela traz para a gente 4 pilares para a gente conseguir ser assertivo. Eles chamam de componentes, que é o componente da observação, o componente do sentimento, o componente da necessidade e o componente do pedido. E o que é que isso faz quando a gente vai interagir? A observação é a gente ter clareza de percepção e a gente separar fato de opinião. Então, por exemplo, se eu digo que estamos sentados, é um fato. Isso eu consigo olhar e ver, estamos sentados. Né? Agora, se eu falo, nós estamos nos divertindo, isso é uma opinião, é uma interpretação que eu tenho. Não existe nada sobre essa realidade aqui que é objetivamente divertido. É uma interpretação minha. Então, quando a gente vai expressar alguma coisa ou ouvir alguma coisa, é importante que a gente saiba filtrar. Porque, por exemplo, a pessoa chega e fala para o outro, fulano, o seu problema é que você é lerdo. Se o cara não entende que isso é uma percepção, uma interpretação, ele toma isso como fato, isso vai afetar a autoestima dele. Ele vai pensar, nossa, eu sou uma pessoa lerda. Sendo que ele nem sabe o que significa. E aí, se você tem essa clareza, você vira pra pessoa e fala, como assim, fulano? O que você quer dizer com lerdo? Não, é porque eu falei aquilo e você não prestou atenção. Opa, agora eu entendi o que você está falando. Então, esse é o primeiro componente, que é o componente da clareza. Eu entender o que de fato aconteceu, o que de fato foi dito e não o que a pessoa acha. Não que o que a pessoa acha não tenha valor, mas eu preciso saber o que é fato e o que é opinião. O segundo componente é o componente do sentimento. Porque se o fato ele me deu um contexto externo, olha, teve uma batida de carro ali na rua. O sentimento ele me dá um contexto interno, olha, eu fiquei surpreso quando o carro bateu na rua. E isso completa o contexto da comunicação. Porque não basta dizer para você que o carro bateu se você não sabe como eu lidei com isso. Então, como é que você vai saber o que é que eu quero de você se você não sabe como foi para mim? Se você sabe, por exemplo, que eu estou com medo, você espera que eu queira algum tipo de acolhimento, algum tipo de proteção da sua parte. Se você sabe que eu estou surpreso e que eu estou chocado, talvez você imagine que eu queira compartilhar isso que foi surpreendente. Né? Então, se eu não compartilho o contexto interno, a informação não é completa. E o que é que acontece nas empresas? A pessoa vira e fala, faz isso para mim. Só que ela não usa linguagem de sentimento. Porque aqui a empresa a gente só usa linguagem objetiva. Aí o que é que a pessoa ouve? Opa aí, o cara acha que é o mesmo carro que eu e acha que pode me dar ordem. Porque ele tem essa percepção. Porque quando você não usa essa linguagem de contexto interno, a pessoa pode interpretar qualquer coisa. Ela pode interpretar que é ordem, ela pode interpretar que é crítica, ela pode interpretar que você é melhor que ela pode interpretar que você, de alguma forma, despreza ela. Né? Ou ela pode interpretar que você está grato, ela pode interpretar que você está feliz com aquilo. Tudo isso fica ambíguo. E se você quer uma comunicação clara, você não pode ter essa ambiguidade. Então, não basta só dizer, poxa, que legal conversar com você, mas dizer também, eu fico feliz de conversar com você. Porque se legal é legal como? Pode ser ironia. Ele está dizendo que é legal, mas no fundo, entende? Então, esse é o segundo componente, que é o sentimento. E por que o sentimento é importante, além de dar esse contexto interno, a pessoa saber o meu estado, saber meu tom? Especialmente mensagem de texto. Se você escrever uma mensagem de texto e não colocar, poxa, eu tô feliz, colocar um emoji, lascou, a pessoa vai interpretar qualquer coisa, né? Então, o sentimento ele também ajuda a gente a se conectar. Porque o que faz a gente se entender, a gente resolver conflitos, a gente se aproximar? A gente se aproxima daquilo que é familiar, certo? Então, para a gente se aproximar, a gente precisa ter unidade de linguagem. Se eu uso os mesmos jargões que você, os mesmos bordões, a gente tem as mesmas expressões regionais, a gente vai se aproximar facinho. É só você ir num país da Europa, se você encontrar um mineiro lá, vocês vão se conectar imediatamente. Né? Você vai perceber pelo sotaque e vão se conectar. Então a gente se conecta por essa unidade. Quando a gente fala de sentimento e da necessidade que é o próximo, a gente está falando de coisas que são universais da experiência humana. Eu não entendo a sua felicidade de ter uma filha, porque eu não tenho. Mas eu sei o que é estar feliz. Então quando você me fala que você está feliz de ter uma filha, eu consigo me conectar com a sua felicidade, não com a sua filha, porque eu não tenho essa experiência de ser pai. Né? Então perceba que a gente consegue se conectar mesmo onde a gente é diferente. E a gente fala,
culturas são muito diferentes, como é que as pessoas vão se entender? Naquilo que a gente é igual, na experiência humana. A gente é igual em sentimento, a gente é igual em necessidade, que é o próximo componente. O que é necessidade? Tudo aquilo que a gente não pode evitar para viver ou para ter qualidade de vida. Então, eu não posso evitar, por exemplo, beber água. Eu vou morrer. Mas eu também não posso evitar ter carinho. Se eu não tiver carinho, um toque físico, eu vou deprimir. Então, necessidade é tudo isso que você não consegue evitar. Tem essas psicológicas, essas fisiológicas, né? Mas todas elas são necessidades. E necessidade é outra coisa universal também que conecta. Então, eu posso não entender porque você quer um refrigerante, mas você quer ter sede e eu sei o que é desejar prazer. São duas necessidades, né? O prazer do sentido do paladar, né? Então, olha só que coisa. Quando a gente fala de sentimentos e necessidades, a gente está buscando pontos em comum, ou seja, a chance da gente se entender e resolver um conflito é muito grande. Só que a necessidade ela tem outra coisa importante, que é diferenciar uma necessidade de uma estratégia. Porque na estratégia é que a gente conflita. Porque, por exemplo, você tem seu carro. Aí eu falo, quero dirigir seu carro. Mas só tem um. Se você quiser dirigir ou quiser dirigir ao mesmo tempo, vamos conflitar. Porque estratégias são limitadas. Agora, se eu tento entender por que você quer o carro e por que eu quero o carro, que às vezes não é a mesma coisa. Ah, já tem gente que quer o carro para ir para outro lugar. Depende. Você quer só mobilidade, que é uma necessidade, ou você quer conforto, que é outra necessidade? Se você não quer o conforto, vai de moto. Você pode ir de outras formas, né? Talvez de Uber. Depende muito do que você quer fazer. A pé? A pé, exatamente, né? Talvez a pé não resolva a mobilidade no sentido de ser rápido. Mas se você não se preocupa com a rapidez e você quer fazer um exercício, você pode ir a pé, né? Então, quando a gente tem uma situação de impasse numa empresa, na família, qualquer coisa, a gente precisa achar as necessidades por trás, porque estratégias não necessariamente são conciliáveis. Então, se você me pede para lavar prato no mesmo horário que eu quero dormir, isso conflita. Prato e dormir conflita. Agora, se eu entendo por que você quer que eu lave o prato e você entende o meu cansaço, a gente consegue equalizar isso. Então, será que, por exemplo, cara, eu estou realmente muito cansado, mas eu entendi que, na verdade, você quer lavar prato porque você vai cozinhar. Mas você não vai cozinhar agora. Então, se você não vai cozinhar agora, dá tempo de eu tirar um cochilo e depois eu lavo o prato. Porque eu entendi o que você quer. Mas se você fala, não, na verdade eu quero lavar prato porque eu quero sentir o seu cuidado, eu quero saber que você está do meu lado. Às vezes é melhor eu só te ouvir do que eu lavar o prato, né? Então, se eu não sei a necessidade, como é que eu vou ser assertivo em criar uma situação de conciliação? Porque é a necessidade que a gente quer no final. A pessoa pode dizer uma coisa e no fundo ela quer outra, né? E a gente só sabe o que ela realmente quer quando a gente ouve a necessidade. Então, recapitulando, algo aconteceu. Olha, o carro bateu ali. Isso me gera uma experiência interna. Olha, eu fiquei chocado. A partir do momento que essa experiência interna aconteceu, eu tenho uma necessidade que criou essa experiência. Então, eu fiquei chocado porque eu me preocupei, talvez, da gente ajudar aquela pessoa que pode ter se ferido. Então, eu tenho necessidade de cuidado aqui, de preocupar, né, com o outro. Então, agora a gente culmina no final da comunicação, que é o pedido. Quando eu conto tudo isso para você, o que eu quero de você? Então, eu contei o que aconteceu, como aconteceu dentro de mim, porque eu estou sentindo isso com a necessidade que eu quero atender, mas o que eu quero de você? Por que eu estou te contando isso? E aqui é que é a parte acionável da comunicação. Então, no pedido, a gente vai tentar ser específico no comportamento que a gente deseja do outro. Se eu falo assim, me ajude, o que é isso? Agora, se eu falo assim, cara, você pode ligar para o SAMU vir aqui para atender o cara? Isso é um comportamento que você consegue executar. Específico. Exatamente, né? Então, a especificidade que a gente trouxe lá na observação, a gente traz igual no pedido. A gente quer ser específico em ambos. E se você fecha esses 4 pilares, você tem o início, meio e fim da comunicação, que é contexto, a minha necessidade e a resolução, que é o pedido. Como a gente termina isso aqui. E o pedido ele não precisa ser algo acionável. Por exemplo, vá lá e pergunte se o cara está bem. O pedido ele pode ser simplesmente um pedido por compreensão. Às vezes eu falo uma coisa só pela finalidade de ser ouvido, você não precisa tomar nenhuma ação além disso, né? Então, às vezes as pessoas se confundem e falam, Jeter, mas peraí, eu estou conversando com a pessoa, cadê o pedido? Às vezes o pedido é só me ouça, me entenda. Ou então, diga para mim o que você entendeu, ou então, diga para mim se você me aceita depois de tudo que eu te contei. Que esse é um pedido também que acontece muito, especialmente quando a gente está sendo vulnerável, a gente abre o jogo. Então, quando você consegue, não necessariamente verbalizar os 4 pilares, mas entender os 4, aí você tem bastante clareza na sua comunicação, porque você sabe exatamente o que você precisa dizer a cada momento para que a pessoa entenda.